E vem conferir a análise do quarto episódio de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. E chegou na Prime Video o quarto episódio da série O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Episódio esse que marca exatamente a metade da temporada, porque para quem não sabe, a primeira temporada de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder será concluída em 8 episódios. E com isso, essa é a metade da temporada. E para quem tá acompanhando os meus vídeos, porque semanalmente eu estou fazendo vídeo de cada episódio, eu falei que esse era o episódio que mais me preocupava pelo caminho que a série estava tomando. Porque esse episódio, ele teria que fazer altas revelações. Ele teria que virar a chave e mostrar para qual caminho a série estava tomando. Porque se ele não fizesse isso, seria um problema gigantesco. Porque a gente passaria da metade da temporada e a série ainda não teria um rumo para onde ir. Eles não saberiam, a gente que está assistindo a série pelo menos, não saberia para qual caminho ela vai tomar e com isso geraria preocupações para o final da temporada. Preocupação também com a metade dela, para saber como arcos, personagens, histórias seriam desenvolvidos ao longo da metade para o fim da temporada. E esse episódio conseguiu finalmente, parece fazer com que a série andasse um pouco. O episódio tem vários problemas que eu vou falar aqui, tem muita coisa que me incomoda, mas tem muita coisa que me agrada também. E eu queria falar que uma coisa que me agradou muito é que desde o primeiro episódio eu não tinha a sensação daquela sensação que o primeiro episódio me deu, de que como o universo do Tolkien é vivo, como é bom estar vendo mais uma obra do universo do Tolkien. Não me entenda mal. Como eu falei, eu gostei do segundo e terceiro episódio, mas eles perderam muito do que o primeiro episódio tinha, que fez ser, e ainda é o melhor episódio da temporada até agora, que é trazer elementos da mitologia do Tolkien, com algumas palavras, com algumas referências, com algumas coisas que eles falam muito por cima, mas que faz lembrar porque esse universo é místico e fantástico. Não simplesmente pelos cenários exuberantes que eles continuam colocando muito bem aqui na série como um todo, nem pelo visual dos personagens. É muito interessante ver como esse universo é rico de mitologia. E esse episódio conseguiu, na minha opinião, trazer sim de volta isso, algo que me agrada muito, que me fez fazer lembrar porque eu gostei tanto do primeiro episódio, fazendo inclusive com que esse quarto episódio fosse o melhor pra mim depois do primeiro. O primeiro ainda é insuperável e o segundo e o terceiro são bons, mas esse está acima deles. Ele fica como o segundo melhor. Exatamente por causa disso, porque eles conseguiram usar melhor a mitologia e finalmente eles começaram a usar uma coisa que eu tinha muita preocupação, que é como eles vão usar os núcleos ao longo dos episódios. Porque eram poucos núcleos que eram usados nos episódios e obviamente isso não ia funcionar para a temporada como um todo. E isso também era um problema pro ritmo da série. Isso, por um lado, foi bom ver que o roteirista consegue sim usar vários núcleos num episódio só. Tem um lado ruim disso que mostra como a série acaba tendo que deixar muitos elementos para trás. Por exemplo, tem todo um arco político em Númenor que era super interessante de se abordar, se aprofundar. Seria uma coisa super interessante para enriquecer a série e que simplesmente é jogado de lado e que você vê que nunca vai ser realmente aprofundado, desenvolvido como deveria. Outras coisas super interessantes, como por exemplo, toda aquela parte do Arondir ali junto com Adar, seria uma coisa super interessante de se ver, algo que vai passar muito por cima. Até no primeiro episódio que a gente tinha visto uma coisa super legal do Elrond e do Gil-galad discutindo um pouco da política dos elfos, a gente também não vai ver mais ou vai ver muito pouco. Esse é um problema que a série tem e que eles precisam repensar melhor talvez para as próximas temporadas, que é como dar mais importância para alguns núcleos, porque tem muita coisa interessante que é simplesmente passada por cima aqui, e faz falta, e enriqueceria a série, como eu já falei antes. E sem contar que também são esses pontos, esses respiros que a série tem para desenvolver e aprofundar algumas discussões que cria mais camadas para alguns personagens, que cria mais o interesse do público e uma relação maior com eles. Então, se por um lado é legal ver que o roteirista consegue usar vários núcleos e a partir de agora a gente vai ver muita coisa acontecendo a cada episódio, por outro, tem esse lado ruim de são muitos núcleos e muitas coisas não são tão bem aprofundadas como poderia. Outra coisa que eu acho que
esse episódio fez bem é conseguir mostrar o melhor que a série teve até agora. Como eu falei, não é só na parte de mitologia, a parte de visual da série é fantástico. É muito bonito ver como eles utilizam bem os cenários, a câmera brinca muito de quando ele muda de um cenário para o outro, e você vê também como eles conseguem usar isso muito bem em detalhes. Quando você está no universo, quando você está todo naquela parte dos anãos, no núcleo dos anões, você sente que você está dentro do núcleo dos anões. E quando muda para um núcleo dos elfos, por exemplo, com poucas cenas, com poucos cenários ali, você sente que está no universo dos elfos. O mesmo vale, por exemplo, para quando você está, por exemplo, dentro dos humanos, de Númenor e dos humanos da parte do sul. Você também sente que tem uma coisa, uma parte mais própria deles ali. É a parte do visual e é a parte do grande investimento que a Prime Video fez nessa série que faz render bons frutos nessa parte de visual, na parte de design de universo, que eu gosto muito. Apesar de eu ter problemas graves com o Númenor. Pra mim, de todos os arcos, o único que eu realmente não ainda gostei de ver foi Númenor no ponto de visual, de tamanho, de como mostram. Porque quando aparece Númenor, parece que é um lugar gigantesco. Mas quando eles realmente entram, parece que tem 3, 4 lugares, que parece que tem bem menos morador do que deveria ter. E isso incomoda um pouco, porque parece que você cria essa incoerência que incomoda um pouco. Tinha que mostrar mais o povo como um todo. Eu sei que a maioria das partes passa no palácio, mas quando vai mostrar o povo ainda é muito pouco. Isso me incomoda, sim, no ponto da série. Outras coisas, além disso, não é só como eu falei já, tem que se repetir aqui, os personagens poderiam ser um pouco mais explorados, núcleos têm que ser resolvidos muito rápido, porque são muitos núcleos, e como eu falei, esse episódio ele tinha que render, ele tinha que andar, e ele foi um episódio que me agradou muito, me agradou o ritmo, me agradou como eles conseguiram já mostrar mais coisas para o futuro, fazer com que os núcleos andassem um pouco mais, a trilha sonora funciona muito bem, mostraram um pouco finalmente de ação na série, não que a série precisa viver de ação, mas é interessante ver um pouco de ação também. Acho que eles abusam sim um pouco da câmera lenta, todos os episódios que mostraram ação, tirando a parte que a Galadriel luta contra um troll, todo o resto usou muita câmera lenta, eu me preocupa um pouco isso, mas tirando isso, são ações bem feitas. No segundo episódio também tem parte de ação que usa... No terceiro episódio tem ação que também usa câmera lenta na parte do Arondir. Me preocupa um pouco essa quantidade muita de câmera lenta. Até quando a Galadriel tá andando de cavalo, num dos episódios eles usam câmera lenta, diminuiria um pouquinho isso, para deixar mais dinamismo a ação, dar mais impacto nela. Porque, por exemplo, para mostrar como é que isso é um problema até na parte de direção. Quando o Arondir, ele tá lutando, tá tentando salvar o tio e sua mãe para sair da floresta, eles usam câmera lenta, para criar uma coisa muito mais dramática. Mas eles quiseram criar uma coisa muito mais dramática do que a cena realmente pedia. Então eu queria ter uma incoerência. Você fala, nossa, você colocou essa câmera lenta, por exemplo, que vai ter um impacto, algo grandioso vai acontecer, e nada acontece. Era bem melhor uma cena bem melhor coreografada, e que nesse ponto criasse mais um impacto visual do que realmente essa câmera lenta para criar um clima de algo muito ruim vai acontecer e que nunca acontece. Não cria o clima de tensão necessário. E também não cria o clima de tensão exatamente porque, de novo, já que são muitos núcleos da temporada e muitos personagens, a gente acaba também não sentindo uma relação com eles. Esse, eu repito, porque é um ponto bem importante para essa série como um todo, principalmente quando chegar no final da temporada, começar a ter grandes conflitos, personagens provavelmente vão morrer, personagens irão ter um destino trágico ou não, e a gente tem que sentir alguma coisa por eles. Eu sinto muito pouco, exatamente porque não tem tempo de respiro, não tem tempo de a gente ter essa ligação com eles. E os personagens que a gente já tem são de nomes que a gente já conhece, de coisas que vão ser importantes para o futuro da série. Inclusive, eu imagino quem tá vendo a série e que nunca leu os livros. Para eles, são muitos nomes, muitos personagens, e para eles, principalmente, eu acredito que muitos eles nem devem lembrar o nome, porque são muitos núcleos, muitos personagens, e muitos nem aparecem aqui. Mas tirando isso, foi um personagem que foi um episódio que, na minha opinião, ele tá um episódio atrasado. Pra mim, o episódio 4 já era um episódio pra ser meio que o meio da série, porque os 3, já que são 8 episódios, pra mim, os 3 primeiros tinham que ser os episódios que apresentam o universo. O 4 e o 5 são aqueles episódios mais que você dá um tempo pra você dar um desenvolvimento mais nos núcleos, desenvolver um pouco mais da história, e os últimos 3 você vai pro arco final. Eu quero ver como é que eles vão desenvolver essa história a partir daqui. Mas pelo menos a história já andou, foi um excelente episódio com
com ótimo desenvolvimento mais dos personagens, desenvolvimento do núcleo. Alguns núcleos ainda ficaram faltando, eu quero ver como é que eles vão trabalhar no próximo episódio, principalmente dos pés peludos, que foi o núcleo que não apareceu aqui, mas como um todo, é um episódio que me agrada bastante. Ah, só uma coisa que também me incomodou, porque eu sou um cara que gosta da Galadriel da série. Eu não tenho nenhum problema dela como ser uma guerreira, acho até interessante mostrar esse outro lado dela, mas eu tenho um problema quando eles trabalham ela na parte de algumas incoerências, na parte da inocência e da resposta dela. Eu achei que esse episódio teve um momento ideal para poder mostrar a Galadriel como ela é uma elfa acima dos outros, como ela realmente é, no ponto da discussão que ela tá fazendo com os humanos, para mostrar que ela realmente é uma pessoa mais velha, mais sábia, ela sabe o que tá fazendo ali, mas ela se exalta e briga com eles de uma forma onde não me agradou muito essa cena. Foi só uma cena que eles forçaram a Galadriel a fazer toda uma parte que ela não faria para ser jogada para uma cela só para ter a cena dela com outro personagem humano que não precisava. É uma cena que me incomoda um pouco, mas que é muito pequeno comparado com outras coisas que a série precisava resolver, como por exemplo, criar mais interesse do público com tantos núcleos e com tantos personagens e com tantos nomes. Mas mesmo assim, é um episódio que finalmente fez com que a série andasse. A gente conheceu finalmente, vale destacar, o grande vilão da temporada. Ele já teve sua primeira aparição, mas eu acho que ele tem que aparecer um pouco mais, tem que ter um pouco mais de carisma como um todo. Eu acho que isso vai acontecer, mas de novo, entra mais um problema que é mais um núcleo sendo formado, o núcleo do vilão, que vai precisar aparecer, vai precisar das casas pra gente ter uma relação com ele, sentir quem é ele, sentir a ameaça que ele realmente é. Então é mais um núcleo que vai entrar aí, mais um núcleo pra eles trabalhar. Um episódio que, de novo, foi fantástico, mas que ainda me gera muitas preocupações. E agora é ver o que eles vão fazer no quinto episódio da série. E antes de fechar, vale destacar, o quinto episódio ele tem uma função muito importante aqui, porque a série, como eu já falei algumas vezes nessa análise, ela se fecha em 8 episódios da temporada. Esse episódio ele já teria que catapultar pro final da temporada. Já teria que já praticamente meio que ir organizando para ir pro final da temporada. Mas quando a gente vê esse episódio, ele não parece que dá essa impressão. Ele passa muito mais a impressão de ser o episódio que a gente tá começando a ver para onde a série quer ir. Então me gera uma preocupação de novo, para ter alguns episódios para esse final de temporada, para essa metade pro fim, que sejam um pouco acelerados, alguns núcleos sejam um pouco mal feitos, posso dizer assim, algumas soluções fáceis para ter que resolver problemas que eles sabem que não vão ter tempo de tela para resolver, com a quantidade de tempo e a quantidade de núcleos que tem em mão. Mas é torcer que os roteiristas acertem e que o quinto episódio seja surpreendente, assim como esse quarto episódio me surpreendeu positivamente. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do quinto episódio de O Senhor dos Anéis e os Anéis do Poder? Que nota você daria pra ele? Qual foi a sua opinião? O que você espera da temporada a partir de agora? Você tá gostando da série? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.